eu tendo a achar perigoso e ter um pé atrás com quem acha que tá sempre certo. E o Pablo é um pouquinho essa pessoa. Ele é um pouquinho. Cara, ele... Olha só que louco. Na campanha presidencial que teve, em 2022, ele chegou e falou: tô te falando com absoluta certeza, eu serei o próximo presidente do Brasil, acabou. Ele falava. Porque sabe aquele vai que cola? Ele falava, e talvez eu falando com muita confiança as pessoas acreditem e votem em mim. Eu vou ser o próximo presidente. Aí não rolou. Aí ele, sabe por que não rolou? Porque me expulsaram pra fora. E de fato, tem algumas coisas ali que aconteceu. O partido entrou num acordão, acabou com a candidatura dele. Teve várias coisinhas. Mas daí ele... Perceba que é sempre a narrativa. Eu vou ser. Sabe por que eu não fui? Porque me perseguiram. Aí agora eu vou ser o próximo prefeito de São Paulo. Aí se não for, se ele não conseguir ganhar, ele... Sabe por que eu não virei o próximo prefeito? Não, e outra, ele tá falando, eu vou ser o próximo prefeito de São Paulo e não vai ter segundo turno. Vai ser no primeiro turno. Sim, é uma aposta ousada. Então, é meio que esse vai que cola, porque ele tá tentando criar esse movimento. Mas e se não funcionar? Aí ele muda a narrativa. Então, assim, cara, pra quem estuda persuasão, a gente fica com um pouquinho de pé atrás. Tipo, cara, a gente sabe o que você tá fazendo, entendeu? A gente sabe que tudo isso é pra persuadir e tudo mais. Mas isso aí cola. Cara, cola. Porque as pessoas tendem a seguir quem parece saber o que está falando e uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. A gente tá na era da pós-verdade. Então é o seguinte, não importa mais a verdade. Foda-se, a gente está vivendo essa era. Não importa mais o fato. O que importa é a interpretação subjetiva daquele fato e o efeito sentimental e emotivo que a gente tem com aquele fato. Então, cara, Donald Trump levou um tiro na orelha aí 2 dias atrás. Foi ontem, né? Isso. Cara, na data que isso aqui tá sendo gravado. Você viu que bizarro a guerra de narrativa que começou? Bizarro. A galera de um lado falando: eita, aprendeu com o Bolsonaro em 2018 a fingir, ainda bem que pelo menos tentaram fazer o sangue pra ficar um pouco mais fidedigno. Ih, rapaz, acho que isso aí é meio montado, porque a bandeira no fundo, ele com o punho mão. assim, cara, acho que isso aí tá meio forçado. Ah, como é que o cara é um sniper e ele erra? Então assim, os caras desse lado aqui fazendo essa narrativa. E do outro lado, o povo falando, gente, pelo amor de Deus, um fucking tiro, o nego morreu, um monte de gente. E vocês estão duvidando disso. Então assim, cara, a gente vê isso no Brasil. Não importa o fato, Não importa a narrativa. O que importa é a narrativa. Então assim, no Brasil, é bizarro que 50% do Brasil acredita que Lula é o salvador da pátria e que Bolsonaro é a pessoa mais corrupta do Brasil. E os outros 50% acreditam que o Bolsonaro é o salvador da pátria e que o Lula é a pessoa mais corrupta do Brasil. Eu não tô nem defendendo nenhum dos lados. Eu só estou falando, gente, vocês têm que perceber que isso existe e que isso é bizarro. O que é a tal da polarização? É porque a gente entrou numa câmara de eco em que as pessoas, elas só falam com quem concorda com elas e o algoritmo da rede social faz isso. Assista o documentário Dilema das Redes. É basicamente assim. Cara, eu sou uma pessoa mais de esquerda, por exemplo. E aí eu gosto de conteúdos de esquerda. Então o algoritmo vai me dando mais conteúdo de esquerda. Vai chegando um momento que eu estou numa bolha, essa bolha se retroalimenta e a gente não consegue nem conceber uma pessoa que pense de modo diferente. E quando a gente encontra essa pessoa na vida real, a gente radicaliza. Tu é maluco, tu é retardado, como é que tu é do outro lado? Por quê? Porque essas bolhas se criaram. Então a gente perdeu a capacidade de racionalizar, de ter um diálogo respeitoso. Tudo morreu. Mas tu acha que quando uma pessoa, por exemplo, estuda oratória, ela se liga um pouco disso? Eu acho que tem esse lado, assim. De bolhas? Quando tu estuda, quando tu lê livros, acho que quando tu estuda, assim, até oratória, comunicação e vários outros assuntos, tu começa a identificar esses elementos nas narrativas. E daí tu começa meio que, opa, tá. Não só você começa a identificar, como você começa a usar. Começa a usar. A seu favor. Só que qual que é o problema? Não é nem teoria da conspiração, mas vamos pensar assim. Por que o conhecimento de oratória não tá aberto a todo mundo? Vamos fazer uma análise simples aqui. Cara, não interessa pro poder dominante, para as pessoas que tomam as decisões e que controlam tudo isso, ter uma população que saiba identificar falácias lógicas e que sabe falar as suas próprias opiniões da cabeça própria, com pensamento crítico, de forma clara, confiante e convincente.
Porque aí um monte de gente que estaria no poder não estaria mais. Ia acabar. Engraçado. Tava assistindo o podcast do Pablo Marçal no Sócio. Você viu esse podcast? Não vi. Cara, depois veja. Ficou um Mas episódio vale a muito pena, legal. tá. E aí ele comenta que quando ele entrou no meio da política, ele achou um negócio muito bizarro. Que a gente tem a noção de que, pô, o político entra lá, ele desvia milhões, bilhões, ele é corrupto e tudo mais pra encher o bolso de dinheiro e comprar coisas pra ele e tudo mais, né? Mas não. Ele desvia todo esse dinheiro pra torrar tudo na reeleição. Então não é nem que o cara tá construindo patrimônio, é uma máquina que se retroalimenta, que é só isso, é só pra ele se baseado na manter reeleição. no poder. É muito louco isso, né? Tô bizarro. Então, assim, quando a população dominar as armas da persuasão, a gente vai ter uma sociedade completamente diferente. Porque aí a gente vai saber identificar na hora, tá? Eu sei o que você tá fazendo, mas show me. Sabe, o Dale Carnegie, ele nasceu no Missouri, que é um estado lá nos Estados Unidos, que ele é conhecido como Show Me State. O estado do mostre-me, porque eles são céticos. Eu não acredito em qualquer coisa, não. Eu quero provas. Tá. Então a gente vai virar meio que o Missouri, se todo mundo dominar a persuasão. Porque a gente não acredita mais na lábia. A gente não acredita mais nas promessas, na persuasão. A gente quer saber. Tá, beleza. Me comprove de modo científico que você está certo. Deixa eu ver o plano de governo. Deixa eu ver suas propostas reais. Isso aqui está comprovado que não funciona em tal país. Por que você está ainda insistindo nessa ideia? Vamos pegar a taxação de grandes fortunas, por exemplo. Cara, uma medida que comprovadamente deu ruim em todos os países que tentaram implementar, como por exemplo a França. Tentaram implementar isso porque parece uma ideia boa. Olha o populismo político. Populismo político nada mais é do que você jogar pra galera. É fazer uma medida que parece legal, só que na prática não é. Só que a galera tá mais ligada em ser popular do que em melhorar o país. E aí o que acontece? Vamos pegar essa medida. Vamos taxar grandes fortunas. Você acha justo? O bilionário lá no iate dele, enquanto tu tá passando fome, essa narrativa é muito gostosa, né? Dá vontade de abraçar essa narrativa. Eu quero casar com essa narrativa, é tão bonita. Esse negócio de colocar o rico contra o pobre. Só que daí você vai pensar um pouco mais a fundo. Aí você percebe que quando a gente vai ver as evidências dessa política pública, os países que implementaram essa ideia que parece boa em um primeiro momento, voltaram atrás por inúmeros motivos. Motivo número 1. Quando uma pessoa, por exemplo, tem uma empresa, ela está empreendendo, ela está tomando um risco. Quem toma risco deve ser premiado por esse risco. Porque se uma pessoa fica com risco e outra pessoa fica com o prêmio desse risco, por exemplo, o Estado, então você não tem incentivo às pessoas tomarem risco, não tem incentivo ao empreendedorismo, não tem incentivo à inovação, a sociedade não avança e não vai ter geração de empregos. O Estado ele não produz porra nenhuma, quem produz são as pessoas e os empresários e a população. Então, motivo número 1, você não vai ter incentivo ao empreendedorismo e à inovação. Motivo número 2, caramba, que legal. Esse país aqui tá querendo pegar meu dinheiro, então vou pegar esse dinheiro e colocar em outro país. É muito simples, o rico ele é tudo menos idiota. Então assim... O rico sempre é o que paga menos imposto, ele sempre sabe onde pôr, Exato. ele sempre sabe o que fazer, ele tem como Quando desviar. você tem aumento de imposto, quem se fode é a população. E não, e mais, ele repassa o imposto. Nossa, que pena, né? Aumentou o imposto, aumenta o custo do produto. E quem vai ter que pagar mais é quem não tem dinheiro. Então assim, tem um índice que é de respeito à propriedade privada. Isso é muito louco. Nesse índice de respeito à propriedade privada, você tem lá os países que mais respeitam a propriedade privada. Aí você faz um cruzamento dos países que têm o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que tem uma melhor qualidade de vida, que as pessoas vivem melhor. E é diretamente proporcional. Respeita a propriedade privada, vida melhor. Desrespeita a propriedade privada, ou seja, o Estado sai tomando coisa, vida pior da população. Então isso é dado, isso é científico. E o populismo é, foda-se os dados científicos, eu quero mesmo jogar pra galera essa narrativa pra ganhar poder. Então a gente tem que começar a analisar os dados. E isso tem tudo a ver com comunicação. Eu não sou um cara que quer ensinar manipulador. Eu não quero ensinar você... Claro, eu vou te ensinar gatilhos mentais, arquétipos, storytelling, tudo que você precisa para convencer qualquer pessoa, eu vou te ensinar. Mas qual que é o propósito disso? Não é manipular. O propósito disso é para que as boas ideias possam ter voz. É para que a gente possa identificar o que é uma boa ideia e o que é uma má ideia involucrada por uma boa comunicação. Então eu acredito veementemente nisso. Falei que debate é oratória. Acabou. Você vai ver um debate qualquer, seja de prefeito, seja de presidente.
não existe ali um debate real sobre ideias. Do tipo assim, acho interessante essa proposta, pena que ela não deu certo nesse país, nesse país e nesse país, e tem esse estudo que mostra que isso não é verdade. Quem dera, e olha que tá bem básico isso, mas quem dera fosse assim. Às vezes tem um pouquinho. Às vezes, qual que é o problema do Partido Novo? O problema do Partido Novo é que eles exageram do outro lado. Lembra que eu falei do efeito ascendente da persuasão? Uhum. A gente tem muitos partidos que é só a polêmica, o emocional, a demagogia, a manipulação. O Partido Novo é só racional. Por isso que o Partido Novo não decola. Eles só querem falar de dados. Eles chegam e falam, mas o empresário, ele é quem move o país e não sei o quê. Cara, isso não ressoa emocionalmente com as pessoas. Uhum. Então, o dia que o Partido Novo aprender a jogar o jogo do Pablo Marçal, de chamar atenção emocionalmente e implementar políticas públicas, assim, alguns dos melhores políticos que eu conheço são do Partido Novo. Uhum. Porque, assim, é um partido que realmente atrai uns talentos muito fodas. Só que a narrativa é chata. Só que os caras não conseguem emplacar emocionalmente. Um dos mais fodas, que eu acho que vai ter muita projeção ainda no futuro. Você conhece o Léo Siqueira? Não conheço. Cara, depois procura. Abraço o Léo. O Léo Siqueira, ele tá sempre na Jovem Pan, sempre no Pânico. É um cara do Novo, ele é deputado estadual em São Paulo e ele não foge da polêmica. Ele é um cara que, doutorado em Yale. Pô. Extremamente inteligente, extremamente articulado. O cara traz propostas, assim. Ele fez uma análise, um post que eu adorei. Sabe quando teve o show da Madonna lá no Rio, que muita gente ficou comparando? Caraca, os caras gastam não sei quanto pra trazer porra de Madonna, sendo que isso não comprovadamente melhora a vida das pessoas. Ele fez uma puta de uma análise com ciência e economia e tal, mostrando comprovadamente que não era um bom investimento trazer a Madonna. Que os cálculos que os órgãos públicos estavam fazendo de investimento, que a prefeitura colocou tantos milhões e tal para ajudar, que não era um bom investimento quando você analisava o retorno. Velho, eu adoro esse tipo de política, que mostra esses dados. E o Léo Siqueira é altamente polêmico. Ele domina a comunicação, por isso que ele tá sempre no pânico. Ele não foge do debate. Então, cara, ele é um que eu creio que vai ter muita projeção política. O Nicolas Ferreira é outro, que domina a oratória. E o Schopenhauer, que é um filósofo, Arthur Schopenhauer escreveu um livro, A Arte de Ter Razão, e lá ele já falava, olha, ele chamou isso de dialética heurística, que é basicamente técnica do debate. Ele dizia o seguinte, de nada adianta você ter a razão se você não ficar com a razão. Então você tem a razão, você está certo. Só que a outra pessoa, ela pega essa razão e dá para outra pessoa. Então você não soube ficar com a razão. Você ter razão tem a ver com filosofia, com ciência, com a busca pela verdade, pela realidade dos fatos. Então isso é ter razão. Só que ter razão não é o suficiente. E tem gente que acha que basta ter razão. Tu tem que ser capaz de... Tipo o Partido Novo. Defender que tu tem razão, Você mostrar tem que tu dominar o jogo da persuasão e do debate, da argumentação e da oratória. Se você não domina isso aqui, a verdade não vai parecer verdade, uma mentira vai parecer verdade. E eu entendi isso lá atrás, por isso que eu comecei a estudar oratória e argumentação. Por que que eu fiz campeonatos de oratória e de debate? Por que que eu ganhei campeonatos de oratória e de debate em 3 línguas diferentes? Mais de 20. Eu fui juiz-chefe de 2 campeonatos mundiais de debate. Caraca, velho. Por que isso? Porque lá atrás eu já percebi, cara, se você domina pensamento crítico e oratória, argumentação e comunicação, o que falar e como falar, se você convence as duas partes do cérebro, você se torna uma máquina. Você se torna altamente perigoso. Você se torna um Pablo Marçal. Muito bom esse corte, né? Manda ele para aquela pessoa que precisa saber disso.